Pessoal, vou dar início à apresentação. Sejam todos muito bem-vindos ao Red Talks de hoje. Eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e antes de iniciar o webinar, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Primeiramente, esse conteúdo está sendo gravado e estará disponível no nosso canal no YouTube. Depois da apresentação, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas, então, se vocês tiverem qualquer pergunta durante a apresentação, mandem para a gente através do recurso de perguntas e respostas do próprio Zoom. E agora vamos ao que interessa. Estou aqui com o Thiago Barbosa, que vai falar em detalhes sobre as políticas de acesso condicional. É com você, Thiago. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por terem se juntados aqui nesse Red Talk. Eu vou falar um pouquinho sobre o acesso condicional dentro do Azure, tá? Eu sou Thiago Barbosa, sou especialista em segurança em nuvem aqui na Red Belt. Durante essa sessão, a gente vai acabar explorando alguns fundamentos de acesso condicional, os componentes chaves, melhores práticas de implementação, tá? E muito mais. Então, estejam preparados hoje para a gente conseguir fazer uma infraestrutura de nuvem ainda mais segura e protegida. Bom? Então, essa é a nossa agenda aqui de hoje, tá? Então, vamos abordar um pouquinho esses temas e vamos fazer também um laboratório no final para mostrar um pouquinho na prática como é que funciona o acesso condicional, como se cria regras e etc. Tá bom? Vamos lá. Acesso condicional. Hoje em dia, a gente sabe que com o aumento de empresas que estão migrando para a nuvem, empresas de todo tipo de setor, tanto empresas pequenas como empresas multinacionais, a segurança dentro da infraestrutura de nuvem acabou se tornando uma preocupação muito crucial, né? Muito importante. Então, a gente está todo dia aqui enfrentando ameaça cibernética nova, Zero Days estão cada vez mais frequentes, o que nos mostra que cada vez mais essas ameaças estão difíceis de serem detectadas, né? Fora risco de violação de dados, né? Que a LGPD está aí hoje para dar um respaldo para os usuários nessa parte de violação. Então, é muito importante para a gente garantir a segurança, né, de infra, para que essas informações confidenciais fiquem realmente seguras e, quer queira, quer não, um ataque de uma empresa ou tendo uma violação de dado, a reputação da empresa também acaba ficando um pouco manchada no mercado, né? Então, reputação também é algo muito importante aqui que a gente trata com as empresas, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre proteger esses dados com o acesso condicional, tá? A primeira coisa que a gente tem para falar sobre acesso condicional é pré-requisito. O que eu preciso ter para poder fazer funcionar um acesso condicional, tá? As funções básicas hoje de acesso condicional, você consegue já na licença P1 da Microsoft. Então, praticamente todas as licenças hoje da Microsoft já te dá esse P1 e você consegue trabalhar com o básico, né? Então, criar regras, fazer o básico. Mas se você quiser utilizar telemetria da Microsoft, usando risco de usuários, sign-in arriscado, essa parte um pouco mais de usuário de risco mesmo, aí a gente precisa de um P2, tá? Aí já é uma licença um pouco mais cara, mas vale a pena. Qual que é o propósito do acesso condicional? O que é um acesso condicional? O acesso condicional hoje ele tem um papel muito importante em um assunto que está em alta hoje no mercado, né? O Zero Trust. Então, o acesso condicional hoje ele é a ferramenta principal da Microsoft para garantir o Zero Trust. O que é o Zero Trust? É aquela premissa de que você não pode confiar em nada, em ninguém. Já aconteceu uma brecha dentro da sua empresa, mesmo estando dentro de uma rede corporativa, o acesso ele tem que ser concedido com base de critérios e validações em todas as solicitações, tá?
Então, ele praticamente ele é o core do Zero Trust, que ele faz justamente isso. Então, ele garante o acesso a recursos somente a pessoas autorizadas. E põe mais essa camada de proteção em cima dos recursos que a gente possui. Tá? O acesso condicional é uma estratégia que ele permite definir algumas regras personalizadas para controle de acesso. Ok? A gente utiliza alguns critérios bem específicos para a gente poder avaliar se a gente vai permitir ou bloquear esse acesso. Tá? Então, a gente acaba conseguindo controlar quem pode fazer o acesso, quando ele pode fazer o acesso e como ele pode fazer esse acesso. Sempre que a gente implementa um acesso condicional, a gente acaba criando divisões granulares e consegue efetuar uma proteção em todos os recursos. Tá? Como assim? A gente consegue realmente garantir que só os usuários autorizados acessem. Perfeito. Isso pode ser de dentro da empresa, de fora da empresa, de qualquer parte do mundo, a gente consegue colocar uma regra fazendo esse tipo de permissão. Então, é uma parte fundamental de uma estratégia de segurança para a infraestrutura de nuvem. Tá bom? Então, o acesso condicional hoje, a gente tem 3 principais componentes, tá, que a gente tem que conhecer aqui. Então, os 3 pilares do acesso condicional. O primeiro pilar é o controle de identidade. Quem faz esse controle de identidade? O nosso Azure AD. Tá? Então, são controles que verificam a identidade do usuário. Então, é o nosso querido usuário e senha. Então, a pessoa vai, coloca o usuário e senha, e como a gente também já sabe hoje em dia, o usuário e senha já não é mais o bastante para autenticar uma pessoa. A gente sempre precisa utilizar um MFA, né, o Multifactor Authentication, para exigir algumas outras formas de validação de autenticação. Então, além de colocar um usuário e senha, um código é enviado, um push é enviado a um dispositivo sempre confiável. Então, além de ser e ter, a gente também precisa ter um dispositivo, junto ainda com, de repente, uma localização. Então, a pessoa precisa estar exatamente em São Paulo. Tá? Nosso segundo pilar aqui são as políticas propriamente dito. Né? Então, as políticas a gente usa para definir essas regras e condições, tá? Para determinar se o acesso ao recurso específico vai ser permitido ou negado. A gente consegue ainda criar estabelecer algumas condições, como a localização, a utilização de MFA, qual é o dispositivo que a pessoa está utilizando, se com esse dispositivo ela pode efetuar esse acesso, de onde ela está fazendo esse acesso, enfim. A gente tem muito recurso de monitoramento, que é o nosso terceiro pilar aqui. Né? Então, somente a gente dar o acesso e controlar a identidade, a gente não está totalmente seguro. A gente precisa monitorar esse acesso, a gente precisa rastrear e analisar essas atividades de acesso, e com isso ter insights sobre possíveis ameaças ou violações de segurança. O monitoramento ele precisa ser contínuo. Tá? O monitoramento ele é essencial, ele é chave para a gente conseguir manter um ambiente de infraestrutura em nuvem seguro. Tá? Então, sem um monitoramento, a gente não sabe se as políticas estão sendo aplicadas corretamente, se quando são aplicadas, estão sendo aplicadas para as pessoas corretas. Então, o monitoramento é muito importante. Né? Como que um acesso condicional funciona? Então, o acesso condicional, para a gente poder utilizar o acesso condicional, a gente precisa utilizar o nosso Azure AD, tá? Como um provedor de identidade. Ele não precisa ser o único, a gente pode ter um ambiente híbrido, onde também temos um provedor de identidade on-prem,
mas ele precisa fazer parte do cenário, pois ele é a chave da cloud, né? Então, de uma forma bem resumida, o Azure AD, quando ele autentica o usuário, então colocou o usuário e senha, com MFA, né, com outra alternativa ali, o usuário, ele manda esse usuário e senha com alguns dados dessa conta. Tá? E o acesso condicional, ele pega todos esses dados que foi enviado para ele e ele bloqueia essa tentativa de acesso ou ele permite o acesso à aplicação. Tá? Então, essas aplicações, elas podem ser tanto SaaS, tá? Cloud Apps nativo, como também podem ser on-prem ou web applications, tá? Desde que sejam criadas algumas federações dentro do Azure AD para essas aplicações, para ele conseguir trabalhar em cima dela. Então, a gente precisa publicar essa aplicação e, automaticamente, a gente já consegue inserir ela em algum tipo de regra, tá? Regra de acesso condicional, disponibiliza também a gente utilizar single sign-on, por exemplo. Então, a gente acaba protegendo também essas aplicações. Né? Então, assim que a Microsoft autentica esse usuário, tá? Ele faz a validação ali de identidade, o motor do acesso condicional ele é ativado. Tá? Então, junto com o usuário e senha, ele manda sinais. Então, que sinais são esses? Quais são os sinais que ele utiliza para o usuário, por exemplo, para uma análise de acesso? Ele utiliza qual a role que esse usuário está inserido. Então, ele é um global admin? Ele não é um global admin? De onde ele está vindo? Então, a gente consegue pegar já a localização do acesso através do IP que ele está utilizando. Qual é a aplicação que esse usuário quer fazer o acesso? Tá? E se temos a licença P2, a gente consegue inserir ainda o risco de usuário e o risco de login. Então, com todas as informações que são enviadas diretamente pelo Azure, né, pela autenticação, a gente consegue tomar algumas decisões. Além de algum desses sinais enviados do usuário, nós também temos alguns sinais enviados por dispositivos. Então, qual é o dispositivo que ele está acessando? É um BioD? Né? É um dispositivo particular que ele utiliza para poder trabalhar? É um dispositivo gerenciado pela empresa? Qual que é a saúde desse dispositivo? Né? Ele está em compliance? Qual é o risco? Qual é o sistema operacional? Se está criptografado? Então, ele consegue pegar vários sinais também desses dispositivos, envia todas essas informações para dentro do motor do acesso condicional e ele consegue fazer a avaliação em cima dos critérios que a gente criou para saber se ele vai negar ou se ele vai permitir. Então, agora é a nossa hora da nossa decisão. A gente precisa decidir o que vai fazer com essa tentativa de acesso à nossa aplicação, nosso recurso, tá? Então, em cima dessa decisão, a gente toma algumas medidas. Tá? Então, cada requisição feita, então, por exemplo, eu quero acessar o painel do portal do Azure, eu quero acessar uma aplicação. Cada requisição que é feita, a gente passa por essas ações que eles tomam, né? E a gente pode decidir o que a gente vai fazer. A gente pode bloquear o acesso. Então, a requisição que a gente fez não atende nenhum dos controles que solicitamos, ele não faz parte de dentro das coisas que a gente está permitindo. Então, sinto muito, daqui você não passa. É bloqueado e fim de assunto. Não tem recurso, não tem configuração, não tem choro, não tem vela. Bloqueou, acabou. A gente não tem para onde ir. Tá? A gente pode também solicitar uma confirmação de identidade para efetuar a liberação. Então, vai ser solicitado para esse usuário um desafio de MFA, normalmente, tá? E se realmente for a pessoa que está fazendo essa requisição,
ele tem um Microsoft Authenticator no celular dele, tá? O Microsoft Authenticator, gente, por favor, ele é uma ferramenta extremamente poderosa dentro da Microsoft, tá? Ela valida muito bem a informação. Inclusive, hoje, quando a gente insere algumas configurações, na hora que a pessoa faz a requisição do MFA, aparece a geolocalização de onde está partindo o acesso no celular da pessoa. Então, você consegue ver um push de MFA e ele te mostra, está vindo de Taiwan, está vindo de São Paulo, está vindo de Campinas, está vindo de qualquer parte. Ele te traz essa geolocalização para você poder tomar a sua atitude, né? Então, além do número que aparece na tela, onde você também precisa digitar, você vê de onde está vindo a solicitação. Quando não é o próprio usuário, a gente tem uma configuraçãozinha que também é importante a gente salientar, que também faça, que é o alerta de fraude. Então, quando é enviado um two-step verification para a pessoa, uma verificação em cima do MFA que não é ela consegue gerar um alerta direto para o Azure, onde ele informa, não sou eu. E essa conta já é automaticamente bloqueada. Então, entra no trâmite todo de alteração de senha e tudo mais internamente, mas a conta, no momento, ela já é bloqueada. Tá? Isso visando, de repente, a segurança da conta, já que se foi enviado um push para a pessoa, significa que a pessoa já entrou com usuário e senha, é uma configuração extremamente válida, tá bom? Então, voltando aqui. Além de solicitar essa confirmação, a gente pode também remediar. Então, digamos que a gente tem um P2, uma licença P2, que a gente consegue verificar o risco de usuário, o risco de login, e um usuário de risco alto, todos os sinais que o Azure envia desse usuário, significa que ele é um usuário altamente perigoso para a empresa. Tá? Perigoso no tipo, pode ter vazado essa senha dele em algum lugar na Deep Web, as ações que ele toma podem ser não convencionais, que ele tem tomado ultimamente. Então, ele é um usuário arriscado para a empresa. Tá? Então, por exemplo, esse usuário entrou, esse usuário de risco alto, ele logou hoje vindo do Acre e 2 horas depois logou novamente no Alasca, tá? De um IP totalmente diferente, alguma coisa nesse sentido. Então, esses sinais que ele vai somando, acaba transformando ele em um usuário arriscado. Então, pois bem, esse usuário, de repente, ele é um usuário que esse tipo de atitude é comum. Então, por exemplo, ele é um usuário que usa uma VPN, ele tem alguma característica que é comum esse tipo de login. Então, por mais que ele seja um usuário arriscado, é do dia a dia dele ele efetuar esses tipos de acesso e a gente pode permitir. Só que a gente vai permitir com ele trocando a senha. Então, ele vai poder fazer o acesso, mas ele vai ter que trocar a senha. Tá? Então, a gente acaba remediando esse risco. Tá? Então, analisando todos esses sinais que a gente tem, a gente pode, inclusive, permitir o acesso. Então, ele passa por todos os requisitos, ele passa por toda a premissa que a gente tem e tem o acesso permitido. Tá bom? Então, a gente acaba aqui todo o acesso de como ele funciona, a gente acaba? Não, a gente não acaba, pois dependendo ainda de consentir o acesso, a gente precisa, às vezes, configurar uma coisinha a mais. Então, antes ele ainda de conseguir acessar a aplicação em si, então, a gente permite o acesso, antes ele acessar a aplicação, a gente consegue colocar um controle de sessão. Tá? O que é esse controle de sessão? Elas são algumas regras que a gente impõe no momento em que ele faz o acesso, no momento em que o acesso é concedido. Tá? Então, assim que ele faz o acesso e é permitido, as regras de sessão começam a valer. Então,
ele pode ter um acesso irrestrito na aplicação, então, ele pode ficar logado nessa aplicação o tempo que for necessário, sem nenhum tipo de configuração a mais. A gente consegue efetuar, impor para ele uma frequência de sign-in, por exemplo. Então, o usuário está lá acessando o portal do Endpoint Protection, ele é um global admin. Então, por exemplo, a gente sabe também que global admin, nenhuma role administrativa deve ficar com usuários 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, e o PIN está aí para ajudar a gente, né? O Privilege Identity Management. Ele veio para ajudar a entregar esse acesso administrativo apenas quando for necessário, tá? Então, hoje, se vocês ainda não possuem o PIN configurado para gerir esses acessos administrativos, ou de repente não sabe implementar o MFA com geolocalização, chama o nosso comercial aqui, fala que você viu o Red Talk aqui do Thiago, que eles vão fazer uma propostinha legal aí para vocês, tá bom? Mas digamos que a gente não usa o PIN, tá? Ele tem um acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, uma forma de tentar mitigar esse risco forçar ele precisar relogar a cada 60 minutos. Então, ele está trabalhando feliz, contente, deu 60 minutos de trabalho, corta a sessão, o acesso é interrompido, e ele precisa novamente inserir usuário, senha, MFA, etc. Tá? Então, é uma forma de mitigar, né? A gente pode também tirar o login persistente no navegador. Essa é uma coisa que todo mundo odeia que tira, né? Porque a gente está lá trabalhando, fecha o navegador, quando a gente abre, é comum já estar acessando o portal novamente. Então, vem toda a parte de cookie, né? As coisas do portal, e a gente acaba tirando esse login persistente. Então, toda vez que ele reabrir um navegador, acessar novamente o portal do Azure, ele não vai estar logado. Ele vai precisar relogar. Então, com essa parte, o nosso sonho acabou. Fechou o navegador, vai precisar relogar. Acessar o gerenciador de senha, copiar a senha lá de 25 caracteres e logar novamente. Tudo em prol da segurança, sempre, né? Então, a gente acaba tendo um controle maior sobre como ele pode acessar, tá? Então, a parte de sessão também é uma parte bem importante aqui dentro das nossas aplicações, tá? Perfeito, Thiago. Mas aonde que o Azure AD pega essas informações, né? Como a gente adiciona melhorias de decisão, né? A primeira coisa que a gente vai levar em consideração aqui é que a gente utiliza um P2, tá? Então, o P2 é que faz a mágica acontecer aqui de verdade, é com ele que a gente vai usar o motor do acesso condicional com 100% de capacidade de potência, tá? Então, a gente vai usar todos os recursos de telemetria de riscos e ameaça, tá? Então, toda a telemetria que a gente tem de acessos, que a gente possui das ameaças, ele é enviado para a nossa proteção, tá? Então, a gente utiliza ali na parte de riscos de identidade e exceção. Tá bom? Digamos que o acesso está vindo de uma rede Tor, a telemetria vai entender isso, vai aumentar o risco do sign-in e vamos bloquear o hacker para fora, né? Que é só hacker que utiliza a rede Tor ultimamente, né? Então, é um usuário de risco alto, vamos pedir para trocar senha. Então, a gente tem toda essa parte da telemetria, né, de riscos e ameaça, e também temos a nossa parte do Intune. Tá? Então, a gente consegue, com o Intune, coletar ainda mais dados na hora do login que a pessoa está fazendo dentro do dispositivo dela, né? Então, a gente consegue trazer se o dispositivo está em compliance, se o dispositivo móvel está com root ou jailbreaker. A gente não quer nenhum dispositivo com root ou jailbreak acessando as nossas informações, né? Se esse notebook ele é um dispositivo de risco alto, se ele é da empresa, se ele é particular, ele traz sinais para dentro da telemetria para a gente também conseguir avaliar isso, para também forçar dentro do motor do acesso condicional,
tá? Existe muita coisa baseada em Windows e Android, tá? Dentro das configurações, um pouco menos para os outros dispositivos e sistemas operacionais. Mas já temos hoje coisas que a gente consegue aplicar, inclusive, para o sistema operacional do Chrome, tá? O Chrome OS. Tá? A gente consegue também trazer algumas informações do Defender for Cloud, que, embora a gente vá utilizar ele mais para o controle de sessão, ele também alimenta a telemetria da Microsoft para ser tomada decisões. Então, quanto mais insumos a gente tiver, mais garantido a gente tem na hora da decisão, né? E a gente também consegue colocar o Microsoft for Identity. Hoje, ambientes híbridos são muito comuns, né? Então, trazer essas informações de dentro da infraestrutura on-premise para a cloud, faz totalmente sentido, né? Levando em consideração que qualquer usuário que tenha sido vazado, alguma coisa nesse sentido, on-prem, a gente pode levar esse problema para a cloud. Então, a gente faz todo sentido a gente utilizar o Defender for Identity para a gente conseguir corrigir isso, tá? Então, o Zero Trust está aí também para garantir isso. Bom, movimentação lateral, esse tipo de coisa, a telemetria também pega e a gente também consegue tomar um cuidado dentro do risco do usuário. Tá? Então, quanto mais informação a gente tiver, mais teremos insumos para conseguir tomar uma ação. Tá? Lembrando que o acesso condicional completo, você precisa do P2. Perfeito. Com isso, você já tem um risco de usuário. Mas as outras frentes que também alimentam essa telemetria têm alguns licenciamentos diferentes. Então, digamos que você comprou o jogo completo, com o P2, e os sinais, todos os sinais para você conseguir ter são as DLCs que estão vindo em conteúdo extra. Tá? Então, recomendo já de cara a Microsoft 365 E5, que assim não tem erro, né? E você já tem o pacote completo de segurança com todos os recursos que a gente possíveis de aplicar na infra. Mas é caro. Caro é uma coisa um pouco conversável, né? Caro é recuperar uma estrutura de banco de dados que foi tomada por um ransomware, né? E como ele ativou já há um bom tempo, ele está bem silencioso, pegou também a parte de backup. Isso é caro, né? Então, quanto vale essa informação é uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração quando a gente vai falar de licença. Então, quanto mais proteção a gente tiver, melhor. Lembrando que também LGPD, as multas são relativamente altas, então elas também são bem caras. Tá? Então, agora que a gente conseguiu ver um pouquinho assim, como funciona o acesso condicional, qual a importância nessa visão geral, vamos mergulhar um pouquinho mais agora nas políticas, tá bom? Como funciona a política de um acesso condicional? Então, para criar uma política, a gente sempre precisa pensar que o usuário X vai querer acessar um recurso Y e para ele poder acessar, todas as condições que estiverem marcadas precisam ser verdadeiras. Tá? Então, só assim a política vai ser aplicada. Tá bom? E uma vez que a regra é aplicada, os controles de acesso vão permitir o acesso, ou bloquear o acesso, em cima das requisições que vão ser forçadas aos usuários. Tá bom? E, por último, a gente tem aí o nosso controle de sessão configurado. Praticamente isso que a gente precisa pensar para criar um acesso condicional. Tá bom? É sempre nesse pensamento. O que o usuário vai acessar, como ele vai acessar e quais são as condições que vamos colocar. Tá? Então, na parte de usuários, a gente pode inserir todos os usuários ou
utilizar alguns usuários ou grupos configurados, tá bom? Não precisam ser todos. Pensando sempre em que um acesso condicional mal configurado pode bloquear todo mundo de acesso e você perder o seu tenant, vai precisar entrar em contato com a Microsoft. É um trâmite um pouco complicado. Fica aqui uma sugestão de você sempre ter um usuário Azure Only, tá bom? Se tem um ambiente híbrido, não traga esse usuário do ambiente, deixe somente Azure, onde essa senha desse usuário está num cofre compartilhado, tudo mais, para ele servir de break the glass. Então, se você bloqueou todo mundo, dentro da exclusão, sempre colocar esse usuário break the glass, para se caso alguma coisa der muito errado, você ainda pode acessar o seu ambiente com esse usuário. Bom? Então, dentro de Cloud Apps, a gente pode selecionar todos os Cloud Apps, o que inclui todos os softwares da Microsoft de nuvem, né? E aplicativos que estão federados. Tá? Então, que foram configurados aqui dentro do Enterprise Application, a gente consegue atribuir uma regra específica para esse acesso condicional. Tá? Então, dentro das condições, nós temos aqui algumas condições. Se nada tiver configurado na política, ele vai aplicar a política de qualquer forma, tá bom? Agora, se alguma coisa tiver configurado, ele só vai aplicar se tudo que for configurado for verdadeiro. Todas as condições precisam ser verdadeiras para ele aplicar essa regra. Se uma for falsa, ele já não aplica. Tá bom? Então, opções individuais, elas conseguem ter múltiplos valores. Então, vou mostrar depois aqui para vocês, por exemplo, na parte de location, a gente consegue criar mais de uma localidade. Então, desde que uma das localidades sejam verdadeiras, a regra é aplicada. A parte de controle de acesso, que garante a gente fazer as permissões dentro do acesso. Então, uma vez que o acesso é bloqueado, não tem nada a fazer, o acesso é bloqueado e pronto. E uma vez que a gente permitir, a gente pode tentar remediar, né? Então, a gente pode solicitar sempre que seja utilizado autenticação. Então, todas as configurações que você colocar aqui, dependendo do que você escolher na parte de baixo, onde ele requer todos selecionados ou menos um selecionado, é o que ele vai garantir o acesso. E as configurações de sessão, que a gente consegue fazer o sign-in de frequência, estão todos voltados à sessão. Existe uma sessão, uma configuração que é esse Enforced Restriction, que é o primeiro, ele somente é suportado dentro da Microsoft, então os aplicativos que a gente tem federado, eles acabam não conseguindo utilizar, tá? E, por exemplo, o sign-in de frequência, aquele que a gente acaba forçando as pessoas a reconfigurarem a cada 60 minutos, precisam ter pelo menos esses protocolos. Então, existem alguns pré-requisitos para você fazer fora a Microsoft que precisam ser seguidos para poder ser configurado, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês agora um laboratóriozinho. Deixa eu pegar aqui só um instantinho. Então, vamos mostrar o nosso... Eu estou num ambiente aqui nosso de teste, tá? De laboratório teste. Então, dentro do nosso acesso condicional, e dentro do portal do Azure, então vamos tentar reforçar um pouquinho aqui as coisas que foram passadas, tá? Vamos pôr lenha na fogueira. Para ajudar, ainda cliquei errado. Pronto, acesso condicional. Dentro aqui de Overview, ele acaba te mostrando alguns insights de como estão as coisas relacionadas ao acesso condicional.
tá? Ele mostra quantas políticas estão criadas, quantos usuários fizeram sign-in nos últimos dias, uma parte de device, ele mostra quais são os aplicativos que a gente tem, enfim, ele te traz alguns insights para ajudar você a configurar, a verificar as políticas hoje que estão criadas, tá? Para poder ajudar um pouquinho aí na questão de troubleshooting. Então, ele traz alguns gráficos de quantos aplicativos não estão cobertos dentro do acesso condicional. Ele traz bastante coisa interessante. Tem até um monitoramento aqui que está em preview, mas já é algo que a gente consegue ver, né? Então, ele te mostra quantos acessos foram garantidos, com acesso condicional, sem acesso condicional. Ele traz uma gama de coisas aqui para a gente que é importante a gente também sempre avaliar. Mas eu não sei absolutamente nada de acesso condicional, eu não conheço cloud, a gente está aqui vendo seu webinar aqui para tentar entender, e a Microsoft também tem uma parte toda de tutorial, passo a passo. Então, as coisas facilitam muito. Né? Sempre que a gente vai criar uma política, a gente tem um recurso agora que também tem preview, que é um template. Então, eles já vêm com alguns templates pré-configurados, tá? Para a gente poder criar. Então, vamos ver aqui. Então, ele traz já alguns templates aqui, alguns cards, falando de algumas recomendações da Microsoft, já para proteger o ambiente. Tá? Coisas que aparecem no Security Score da Microsoft, que é a ferramenta que pontua a sua maturidade dentro do ambiente em nuvem, tá? Referente à segurança. Então, depois deem uma olhada no portal de segurança para vocês darem uma olhada no Security Score, as coisas que estão pedindo. Tá? Então, a gente tem coisas de Zero Trust, de acesso remoto, tem muitas configurações já prontas para a gente poder configurar. Então, eu vou configurar aqui, bloquear uma autenticação legada. E no meu tenant, ninguém mais usa POP, SMTP, nem nada nesse sentido, tá? Então, a gente vai fazer um review. Então, ele sempre cria a regra como report only, mas a gente já pode criar com on ou off, né, se for necessário. Ele já põe todos os usuários e exclui automaticamente o usuário que eu estou criando a regra. Então, ele já cria aquele break the glass. Tá? Aqui, no caso, ele está colocando na exclusão o usuário que eu estou usando, mas a gente depois pode fazer a alteração necessária para a gente poder utilizar o usuário default break the glass. Então, já criou. Então, bloquear o acesso legado. Tá? E a gente pode fazer alguma alteração aqui, se caso a gente precisar, se caso a gente quiser. Tá? Então, eu não quero ativar realmente para todos os usuários. Eu vou fazer primeiro um acesso somente para alguns usuários para a gente poder fazer um teste. Então, a gente consegue fazer alteração depois nessa política. Tá? Deixa eu mostrar, então, para vocês, antes de criar uma política do zero, rapidinho aqui, locations. O que a gente pode fazer com esses locations? A gente pode criar um conjunto de regras, já um conjunto de opções de localidades. Tá? Então, aqui eu tenho duas criadas. Tá? Então, a gente pode criar uma regra com todos os IPs do Brasil, que são considerados Brasil. Então, por exemplo, minha empresa somente faz o acesso de dentro do Brasil. Não faz sentido nenhum tentativas de acesso fora do Brasil. A gente cria uma location chamada Brasil, põe o país aqui, né? Então ele já vai considerar todos os IPs brasileiros como uma location. A gente pode criar uma location interna, a gente pode criar dentro um range de IP para a gente poder dizer, olha, então de todos esse aqui, a gente pode dar o acesso.
levando em consideração Zero Trust, isso não deve ser feito, mas a gente pode fazer, tá bom? Então, com isso em mente, vamos criar aqui uma política rapidinho para bloquear o acesso vindo de fora do Brasil. Nome de política, a gente sempre tem que tentar deixar uma coisa padronizada, tá? Então, vocês sempre criem de um jeito que vocês peguem um nome e já saibam o que ele vai fazer. Então, bloque fora Brasil. Para quais usuários? Todos os usuários. E eu vou excluir aqui um break the glass que a gente tem nesse tenant de teste, que é um usuário chamado Thiago. Então, se caso, porventura, eu me bloquear nessa regra, bloquear o tenant inteiro, com esse usuário eu consigo fazer o acesso. Vamos bloquear para todos os Cloud Apps. E dentro de Location, que eu preciso, eu vou colocar... vou colocar na exclusão o que vier do Brasil. O que vier do Brasil, eu quero que ele acesse, vindo de qualquer cliente, vindo de qualquer coisa. Então, a regra, por padrão, ela vai ser bloque. Qualquer coisa que vier de fora do Brasil é bloque. Então, ele te dá aqui ainda um alerta, cuidado, porque você pode se bloquear. Então, eu, como já coloquei aqui Break the Glass, eu entendo e faço aqui a alteração. Location. Então, include any location. Então, criei uma regra que vai fazer o bloco de pessoas que estão vindo de fora do Brasil. Vamos pegar aqui uma VM, que a gente tem aqui. Então, a VM, ela está vindo de um IP do Brasil, né? Aqui no caso está vindo de Campinas. E se eu tentar acessar o portal do Azure, acesso com sucesso. Agora, deixa eu fazer aqui uma tentativa ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E vamos colocar aqui uma VPN, né? Vindo, por exemplo, do Japão. Meu IP começa com 20, já virou 38. Estou vindo de Tóquio. Então, se tudo deu certo, na hora de eu fazer o meu portal do Azure, eu não posso fazer o acesso. Eu coloco as credenciais corretas, eu faço o sign-in, mas eu não estou dentro de todos os critérios de acesso aqui da nossa regra de acesso condicional, tá bom? Então, é assim que funciona o acesso condicional. Tá? Deixa eu sair aqui da VM. Monitoria. Onde a gente vê a monitoração aqui dos acessos. A gente consegue ver aqui na parte de sign-in. O monitoramento dele vem para cá. Todo e qualquer acesso, ele traz aqui a configuração. Tá bom? Se o acesso foi feito com sucesso, se não foi feito com sucesso, aonde ele bloqueou. Então, nas últimas 24 horas, que é o default dele, ele me traz os acessos. Tá?
Então, se eu aumentar aqui para 7 dias, só para pegar logo o acesso onde a gente não conseguiu, vou colocar aqui um filtro rapidinho. Status de failure. Ele me mostra o failure e mostra aqui o acesso condicional. Então, ele me traz aqui algumas informações. O acesso foi bloqueado devido a um acesso condicional. E ele me fala aqui, dentro de acesso condicional, qual foi a regra que me deu o bloqueio fora Brasil. Tá? Deixa eu voltar agora aqui para a apresentação. Então, algumas considerações finais aqui para vocês, gente. Então, lembre-se que a importância do recurso é extremamente importante. A importância do recurso é extremamente importante, é ótimo. A importância do recurso ela é essencial dentro da segurança, tá, de um tenant de cloud. Ela é o coração do Zero Trust. Então, se vocês pretendem inserir o Zero Trust dentro do seu ambiente, considerem muito bem utilizar o acesso condicional, tá? E para você ter outros indicadores para fazer a solução ficar ainda mais robusta, precisa de licença para esses outros indicadores, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar hoje. Então, agradeço a todos aí a participação e muito obrigado aí pela companhia aí de vocês. Obrigada aí, Thiago, pelo conteúdo apresentado, por toda essa simulação aí que você fez dentro do Azure. Bom, eu recebi uma pergunta aqui do Flávio, vou ler para você. Em um ambiente que a replicação de senha e acesso é feita do AD interno para o Azure, fica mais tranquilo na questão do Break the Glass? Levando em consideração que a premissa é colocar um usuário Azure Only, que não venha do Azure AD, justamente porque ele pode trazer alguns problemas de ambiente, então a sugestão é fazer ele direto no Azure, não trazer ele do Azure AD. Tá? Então, crie um usuário Azure Only, direto de cloud, pegue essa senha, porque ela é uma senha relativamente poderosa, pega essa senha, deixe ela em dupla custódia com alguém, cofre de senha, para pegar ela precisa de uma permissão de alguém e faça o Break the Glass. Perfeito. E temos outra pergunta aqui do Vitor. Quais os requisitos para se fazer uma política de acesso condicional baseada em device? É importante ter licença do Intune, né? Então, com o E5, Microsoft E5, você já consegue colocar Intune para todos os usuários, né? Mas para você poder trazer essas coisas de dentro de device, notebook e celular, precisa vir de dentro do Intune essas informações. Então, lá a gente consegue colocar se um dispositivo ele está compliance, com as regras de compliance, a gente consegue já fechar, por exemplo, um dispositivo que é MDM, né, que ele é gerenciado pela empresa. Então, regras são diferentes para esse dispositivo do que um dispositivo BioD. Então, a gente traz todos esses sinais de dentro do Intune. Então, é necessário uma licença de Intune para facilitar o processo. Legal. Não recebi mais nenhuma dúvida aqui, mas, pessoal, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente tem o nosso e-mail, contato@redbelt.com.br. Então, podem entrar em contato por lá, ou entrar em contato com o Thiago também. Ele disponibilizou o e-mail dele aqui.
E muito obrigada a todos que chegaram até aqui, que participaram. Obrigada, Thiago, mais uma vez, pelo Eu conteúdo que agradeço. apresentado. É muito bom. E esse webinar vai ficar disponível no YouTube para vocês a partir de amanhã. Aproveito para convidar vocês para seguir a Red Belt nas redes sociais, @Red Belt Security, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E a gente também tem o nosso Redcast, né, que é o podcast nas principais plataformas de áudio. Bom, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, vou encerrar aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.